Olá a todos e todas. Quem fala com vocês aqui é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. E como nós temos estudado teologia, nós vamos estudar hoje um pouco sobre Karl Marx. Hoje vamos estudar a obra de um dos pensamentos mais discutidos do mundo, meus irmãos. Mais discutido, mais temido e mais influente para a realidade que nós vivemos. Ele foi muito influente para essa realidade que nós estamos vivendo em nossos tempos. Este é Karl Marx, um pensador alemão. Ele mudou o mundo no século XIX. A obra de Karl Marx é extensa, polêmica, e teve muitas influências sobre o que acontece no mundo a partir do século XIX, meus irmãos. Ele foi muito polêmico e tudo praticamente que ele pensou teve alguma ocorrência para a realidade. Marx foi um filósofo, foi um sociólogo, foi um economista que afirmou que não bastava pensar na realidade, era preciso transformá-la. E diferentemente dos demais pensadores que conhecemos, ele não foi um acadêmico, meu irmão. Ele não estava ligado a uma universidade. Ele foi uma pessoa de ação. Ele foi uma pessoa da ação. Então ele procurou escrever e fez uma interferência diferente, uma interferência direta na realidade, criando comunidades, criando ligas, partidos, incentivando a organização dos trabalhadores em torno dos ideais que ele defendeu ao longo da sua vida. Queridos e queridas irmãs, vamos ver um pouco da obra do Karl Marx, que começou e disse, é uma obra extensa. Uma das coisas que eu digo para você é a obra de Karl Marx é uma obra extensa. Ela é bastante polêmica e com conceitos inovadores e muitos discutidos na realidade. Inclusive, eu quero falar com vocês que Marx, ele nasceu na Alemanha no século XIX. Ele viveu um tempo até relativamente longo, viu, meus irmãos? Ele viveu um tempo até longo. Até pelo tempo de vida que as pessoas tinham no século XIX. Ele morreu em Londres
em 1883, foi uma pessoa que circulou com várias, ele circulou em várias cidades europeias. Agora, por que ele circulou várias cidades europeias? Ele circulou várias cidades europeias porque ele era bastante perseguido. Então, por essa ação, por ele ser muito perseguido, por as pessoas não se agradarem muito das ideias de Marx, então muitas ideias que ele defendeu foram perseguidas. Foram perseguidas na Alemanha, foram perseguidas na França e em vários lugares. Então ele se deslocou constantemente de lugar a lugar. E com isso, meu irmão, ele teve uma vida relativamente difícil. Do ponto de vista econômico, porque ele não pôde fixar em termos de trabalho, como nos termos de outros filósofos e sociólogos do seu tempo, que se fixaram em alguma universidade e a partir dali tiveram o seu espaço. Então, o Marx, ele fez sua formação na Alemanha. Ele foi grandemente influenciado por um filósofo alemão que precedeu, que é o Hegel. O pensamento do Hegel foi muito importante para a formação do Marx. E depois ele vai derivar e continuar. Então, um dos nomes mais conhecidos, menos entendidos, porque o Marx ele foi um dos nomes mais conhecidos, mas foi menos compreendido. Menos compreendidos do pensamento moderno e do alemão Karl Marx. Durante uma boa parte do século XX, muitas pessoas viviam em um sistema que se dizia inspirado no princípio do pensamento de Marx. E o restante vivia com medo da disseminação desses princípios, concordando ou discordando de seu postulado. A maior parte dos cientistas sociais não tem como descartar a força do seu insight sobre a economia e a vida intelectual, assim como a influência em áreas como filosofia, arte e história. É muito forte. Marx ele realizou seus estudos em Berlim, onde tomou contato com o trabalho de Engels e também Feuerbach. A morte de seu pai levou ele a procurar uma carreira, já que não podia mais contar com a ajuda da família. Com esse objetivo, meus irmãos e minhas irmãs, iniciou seu doutorado em filosofia, obtendo o título em 1841. Sua tentativa de conseguir um emprego como professor não se concretizou,
e ele passou a dedicar ao jornalismo. Já em 1843, depois de um curto período trabalhando como editor em Cologne, ele mudou-se para Paris e no mesmo ano casou-se com a sua namorada de infância, Jenny. A mudança tornou-se possível porque Karl Marx, nesse momento, já considerado um escritor promissor, recebeu uma proposta para se tornar co-editor da publicação Anais Francos Alemães. Além disso, ele considerava que poderia se expressar mais livremente na França. E em 1844, ele iniciou a amizade com Frederic Engels, que se tornou um dos seus parceiros intelectual constante. A história de Karl Marx é muito forte. Vamos falar um pouco sobre o Engels. Engels ele era filho de um rico industrial alemão que tinha fábrica, inclusive, em Master. Apesar de sua origem, ele circulava no mesmo círculo intelectual de Marx. Era considerado um revolucionário socialista. Ainda nesse ano, iniciaram a produção de um trabalho conjunto, publicando em 1845, chamado A Sagrada Família. O governo da Prússia, enquanto isso, solicitou ao governo francês que controlasse as atividades dos comunistas prussianos que viviam em Paris. E como resultado, Marx foi expulso do país. A família mudou-se para Bruxelas, onde viveu por 3 anos. Nesse período, recebeu a encomenda de um livro que deveria ser uma crítica à política e à economia do seu tempo. Esse livro deu origem ao mais famoso trabalho do autor, O Capital. O editor não recebeu o livro na data estipulada e reincidiu ao contrato, além de exigir o adiantamento de volta. Queridos e queridas irmãs, as condições financeiras de Marx eram muito péssimas. E a família passou a contar com uma ajuda financeira de Engels. Durante esse período, Marx iniciou seu trabalho sobre o pensamento filosófico alemão, que deu origem ao livro A Ideologia Alemã. E em 1847, Marx viajou a Londres para acompanhar o Congresso da Liga Comunista, que tinha sido formada recentemente. O grupo solicitou Marx e Engels que produzisse um texto que apresentasse, em linhas gerais, os conceitos sobre o comunismo que foram discutidos no encontro. No ano seguinte foi publicado o Manifesto do Partido Comunista. O movimento de 1848 mudaram a situação política da Europa. Diante dessa nova situação, meus irmãos, Marx, ele retorna a Paris e seguiu para a cidade de Colônia, onde iniciou um jornal radical, a New Renix Gazette.
o jornal floresceu por um curto período e seu declínio levou a família a partir para o exílio novamente, dessa vez em Londres. Esses primeiros anos em Londres foram marcados por uma situação financeira precária. Somente a generosidade de Hengel impediu que chegasse à miséria. E em 1852, a situação da família melhorou, pois Max conseguiu um lugar como colunista no jornal New York Tribune. Nos 10 anos seguintes, o jornal publicou artigos semanais do autor. E em 1867, Karl Marx finalmente publicou o primeiro volume de O Capital, que teve uma recepção morna, apesar de todas as críticas positivas que recebeu. O livro que trouxe a fama a Marx, entretanto, foi publicado em 1871. A Guerra Civil na França, que era endereçado à Comuna de Paris. Em 1871, o segundo volume de O Capital foi publicado e finalmente a ideia de Marx começaram a se espalhar pela Europa. As polêmicas sobre o seu trabalho e os caminhos que o movimento comunista estava trilhando marcaram seu interesse nos anos posteriores. Nesses anos, a vida de Marx foi marcada por momentos de profunda tristeza, como a morte de sua esposa e de sua filha Jenny. Em 14 de março de 1883, Marx morreu depois de desenvolver uma série de problemas respiratórios. Um dos pontos centrais para iniciarmos, meus irmãos, nossa discussão sobre Marx é determinar a influência da filosofia de George Hegel em fenomenologia do espírito. Hegel propunha que o espírito era formado de forma dialética. A noção de dialética é um conceito sempre associado a Marx, mas que nasceu de sua leitura de Hegel. Segundo Hegel, o desenvolvimento do espírito acontece quando ele vence a contradição ou oposição presente em uma determinada realidade histórica. O espírito, como definido por ele, é universal e geralmente os indivíduos não percebem que fazem parte dele. Segundo Hegel, eles são alienados de si mesmo, ou seja, as pessoas consideram outras pessoas como diferentes delas, quando na verdade são parte do mesmo todo. O desenvolvimento dialético do espírito indica que o progresso em direção à liberdade, em suas palavras, a história do mundo nada mais é do que o progresso da consciência da liberdade. A leitura das obras de Hegel gerou muitas polêmicas e interpretações, entre as quais a do grupo chamado dos jovens hegelianos.
formado por intelectuais como Ludwig e Feuerbach e Bruno Bauer. Esse grupo propunha a apropriação do método dialético proposto por Hegel, mas rejeitava suas conclusões. Nesse ambiente, o trabalho de Feuerbach foi o que mais chamou a atenção de Marx. Entre os trabalhos desse autor, o livro Tese Preliminares para a Reforma da Filosofia foi o que teve maior impacto sobre a formação intelectual de Marx. Nesse texto, Feuerbach continua sua tentativa de reformar o sistema construído por Hegel. Segundo Feuerbach, Hegel considera que o espírito é a força que movimenta a história e, como consequência, os seres humanos são manifestações do espírito. Essa primícia para Feuerbach coloca de Feuerbach foi o que mais chamou a atenção de Marx. Entre os trabalhos desse autor, o livro Tese Preliminares para a Reforma da Filosofia foi o que teve maior impacto sobre a formação intelectual de Marx. Nesse texto, Feuerbach continua sua tentativa de reformar o sistema construído por Hegel. Segundo Feuerbach, Hegel considera que o espírito é a força que movimenta a história e, como consequência, os seres humanos são manifestações do espírito. Essa primícia para Feuerbach coloca a essência humana fora do indivíduo, e essa noção provocaria alienação do indivíduo. Para ele, a filosofia deveria direcionar suas perguntas iniciais ao mundo material, portanto a existência precede o pensamento. Feuerbach coloca o homem no centro de sua filosofia. A perspectiva de Marx acompanha Feuerbach na sua reinterpretação de Hegel e foca sua análise no ser humano. Contudo, o centro de suas preocupações está na análise dos aspectos mentais, como na sua consciência. Por volta de 1843, as perspectivas de Marx começou a mudar quando ele analisou dois trabalhos de Bruno sobre o direito civis e políticos dos judeus. Nesses textos, ele postula que a vida econômica e não a religiosa deve ser considerada como a principal forma de alienação humana. A partir desse momento, Marx passou a insistir que dinheiro é a principal barreira para a liberdade do ser humano. E essa constatação levou-o ao campo das análises econômicas. Então foi bastante polêmico. Você vai ver muita polêmica na história de Karl Marx. Em 1844, Karl Marx publicou um artigo que iniciava uma crítica ampla ao livro Princípio da Filosofia do Direito de Hegel. A introdução desse trabalho, publicada nos Anais Francos Alemães, e o texto sobre
a questão judaica de 1843, forma um momento intelectual central no pensamento do autor. A centralidade da vida econômica e o papel central dos trabalhadores na liberdade da humanidade. No entanto, a crítica e a teoria filosófica somente não são capazes de mudar a condição humana, pois é necessário que uma força prática seja direcionada a isso. E essa força vem da classe operária, o proletariado, informado pela filosofia radical, vai completar o processo dialético em que os seres humanos foram criados, alienados de si mesmos, tornando-se escravos dessa alienação. Os proletários não possuem mais nada que não seja a sua condição de ser humano. E por isso, para se libertarem, devem libertar toda a humanidade. O proletariado seria o responsável por isso, exatamente por ser um personagem universal, que se caracteriza pela total privação e por não representar nenhuma classe social, mas sim a humanidade como um todo. Para Marx, a total privação e o desespero é a destruição, que destruirão a sociedade em que vivemos. Portanto, a opressão dentro dessa sociedade vai gerar sua destruição. Em outras palavras, uma situação contém em si as raízes de sua destruição final. Karl Marx cria seu conceito de proletariado como parte integrante de sua filosofia, e esta se desenvolve sob a influência de seu envolvimento com o movimento operário. E neste momento podemos destacar e detectar duas ideias centrais do pensamento de Marx. A de que a economia é a principal forma de alienação humana, e a de que os proletários formam o grupo que vai liberar a humanidade dessa dominação. Esses conceitos já tinham aparecido no trabalho de Marx, mas a partir desse momento começam a se transformar na base de uma nova e sistemática visão do mundo que suplanta o sistema criado por Engels, as suas transformações. E em 1844, ele iniciou seu grande estudo de crítica econômica, que culminou em sua obra mais importante, O Capital, publicado em 1867. Houve, então, o movimento da história. A concepção materialista da história está entre as contribuições mais significativas do pensamento de Marx, e já aparece ainda que de forma embrionária no livro A Sagrada Família, e de forma mais consistente no livro A Ideologia Alemã, escrito em parceria com Engels. Essa concepção pode ser condensada nesta ideia presente na famosa passagem: a consciência não determina a vida, mas a vida determina a consciência.
Segundo Peter Singer, esse conceito pode ser definido de seguinte forma: a concepção materialista da história e a teoria que considera que, na história do mundo, a atividade humana concreta, não o pensamento, desempenha o papel central. Esse conceito, meu irmão e minha irmã, considera que, para Marx, o ser humano não pode ser livre se estão sujeitos a forças externas que determinam seu pensamento, suas ideias, sua natureza, que não podemos controlar. Outro ponto a destacar é o conceito de que essa força são frutos de relações humanas concretas e que pode ser alterada. No prefácio à contribuição à crítica da economia política, Marx declara: na produção social da sua própria existência, os homens entram em relações determinadas, indispensáveis, independentes da sua vontade. Essas relações de produção correspondem a um grau determinado do desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política. Considerando essa característica, é importante observar como Karl Marx percebe o movimento da história. Vamos começar, meus queridos e minhas queridas irmãs, que está estudando teologia com o pastor Fábio. Vamos começar discutindo um pouco o termo muito presente em sua obra e força produtiva. As forças produtivas, meus irmãos, forjam as relações de produção, e essas relações formam a estrutura econômica da sociedade. A estrutura econômica, por sua vez, gera o que Marx chama de superestrutura. As forças produtivas podem ser entendidas da seguinte forma: meios de produção é um sinal positivo. Força de trabalho é um sinal de igualdade. Força produtiva também é um sinal de igualdade. Então, meus amados e queridos ouvintes, nós estamos estudando sobre Karl Marx. Nós vamos encerrar por hoje para não ficar muito longa, mas como falta só um pedacinho aqui, não terminamos ainda a aula de Karl Marx não, viu? Nós vamos só terminar aqui um pedacinho aqui para poder vocês, para não começar pela metade na próxima aula. Então, o que eu quero falar aqui com vocês, que essas forças produtivas, elas são os recursos materiais e os meios utilizados no processo produtivo. Os meios de produção são os recursos físicos, como matéria-prima, ferramentas, máquinas, espaços físicos. E a força de trabalho é representada pela força física da produção e pelas habilidades técnicas envolvidas no processo de transformação. As forças de produção determinam as relações de produção,
As relações de produção são as relações entre os indivíduos. E como no caso em que João emprega Antônio. E as relações entre os indivíduos e as coisas, como por exemplo, as relações entre o tecelão e o tear. O tecelão e o tear. Marx destaca o poder da dimensão concreta nos caminhos da humanidade. Contudo, é necessário destacar que sua visão sobre esse processo não é determinista. Isso fica especialmente claro, meu irmão e minha irmã, em suas obras históricas, como o 18 Brumário de Luz e Bonaparte, onde se encontra, aonde diz assim: os homens fazem sua própria história, mas não fazem como gostariam. Eles não fazem dentro das circunstâncias escolhidas por eles mesmos, mas de acordo com as circunstâncias encontradas, dadas e transmitidas pelo passado. Depois da morte de Marx, meus irmãos, Hegel negou que ele tivesse afirmado que a economia é o único elemento que determina o movimento da história, afirmando que Marx sempre destacou a relação entre a economia e as outras estruturas da sociedade. Isso acontece porque Marx vê a sociedade como a totalidade, em que todos os elementos estão conectados à vida produtiva dos seres humanos e não às ideias ou espírito, como pensava Hegel. É que são, em última análise, reais o desenvolvimento das forças produtivas e o desenvolvimento da capacidade humana no seu sentido mais amplo, são os objetivos da história para ele. Queridos irmãos e irmãs, nossa próxima aula fica para amanhã. Nós estaremos com a nossa próxima aula falando sobre Karl Marx até chegar ao final porque tem muito assunto, não é muito assunto, mas ainda dá umas 2 aulas ainda. Eu quero falar com vocês neste exato momento. Se você não me segue no Instagram, só é você procurar lá, Pastor Fábio Silva 11. Pastor Fábio Silva 11. Peço a você para que você que quer ouvir as aulas teológicas, você me adiciona aí, entra no YouTube e você vai colocar Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Você vai achar o canal, você vai se inscrever no canal, você vai ativar o sininho e você vai dar um like. Você também tem a opção Seja Membro do canal. Eu peço a você que você seja membro desse canal. É fácil, você clica no nome Seja Membro. Lá você vai achar 3 opções. A opção de você ofertar para o canal de R$ 1,99. E a opção de R$ 2,99. E a opção de R$ 6,99. Você pode optar por um dessas 3. O que vai ser solicitado para você só é seu CPF, nome de rua e o cartão de crédito. Ou cartão de crédito ou aquele Mercado Pago. Você faz o depósito no Mercado Pago e aí vai descontar diretamente do seu Mercado Pago. É fácil, 3 pessoas já se inscreveram, já fazem parte
Já, e aí eu vou saber que você é inscrito pelas bolinhas. Você vai receber bolinha azul, bolinha amarela. Eu vou saber quando você fizer um comentário, eu vou saber que você é um assinante do canal. Neste exato momento, eu quero falar com você também que nós estamos construindo a Casa de Deus lá em Itapevi, Jardim Ruth, e estamos precisando de colaboradores. Se você deseja estar sendo um semeador para semear na palavra de Deus, semear para que aquela obra seja construída, então você vai estar enviando a sua oferta. Só é você falar: Pastor Fábio, coloca o número da sua conta. Você pede assim, coloca o número da sua conta, eu vou estar colocando. E aí em cima também, na descrição, você pode fazer sua doação com cartão de crédito pelo PayPal. Você pode fazer tudo isso, ok? Eu agradeço muito se você fizer isso. Meu Deus e meu Pai, Deus de poder e de glória, diante da Tua presença eu quero apresentar todos os abençoadores da construção lá em Itapevi, Jardim Ruth. Eu quero abençoar todas essas pessoas. Eu quero pedir para que o Senhor derrame bênçãos sem medidas na vida destas pessoas. Eu quero pedir para que o Senhor prospere na vida delas. Eu quero pedir para que o Senhor repreenda o devorador, o cortador, o migrador, o tranca-tudo, o destruidor e o devastador. E eu quero pedir para que o Senhor abra as portas, escancare com a vitória, trazendo muitas bênçãos e vitória na vida desta mulher e deste homem que tem se esforçado para poder abençoar para esta construção. E eu quero agradecer já pelas pessoas que o Senhor vai levantar, pelo exército que o Senhor vai levantar para poder estar abençoando nesta construção. Meu Deus, eu sei que o Senhor vai estar levantando um exército de homens e mulheres de Deus, não importando a quantia, mas o que importa é a fé, é a boa vontade, é o carinho. Então eu quero abençoar a vida desta pessoa e eu quero repreender o destruidor e quero repreender o pensamento que o diabo coloca na mente para que a pessoa não abençoe. Eu quero repreender esse espírito da avareza. Sai dele! Sai dela agora! Em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar as bênçãos de Deus Pai sobre a vida de todos vocês. Sejam abençoados, recebam a paz e a luz de Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam nos corações de todos vós e vocês dizem amém. Graças a Deus. Paz e luz. Paz e luz.